O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditando hoje a palavra que a liturgia nos propõe, eu queria com vocês olhar atentamente para a conclusão da primeira leitura. A primeira leitura é um trecho da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Foge das coisas perversas. Como é que nós podemos fugir das coisas perversas? Quando nós nos enchemos, quando nós nos preenchemos de Deus. É preciso que o nosso ser realmente fique cada vez mais repleto da graça de Deus, para assim termos força para fugir das coisas perversas. E de que maneira nós podemos trazer para dentro de nós essa força maravilhosa que é a graça de Deus? Primeiramente, abrindo bem os ouvidos, acolhendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, meditando atentamente aquilo que Ele nos diz e fazendo com que as palavras do Senhor não sejam meras palavras, mas sejam realmente palavras de vida, palavras que nos alimentam, que nos fortalecem. A palavra nos conduz naturalmente à oração. Qualquer um de nós que lê atentamente um trecho como esse, da carta de São Paulo a Timóteo, imediatamente sente o desejo de dizer: Senhor, ajuda-me a fugir das coisas perversas. Dá-me a graça de não ser malvado com quem está perto de mim. Que eu consiga tratar todas as pessoas que convivem comigo com verdadeira generosidade. É muito bonito isso. Esse é o desejo de Deus. É o desejo de um pai, é o desejo de uma mãe, que os filhos consigam viver em paz. É por isso, queridos irmãos e irmãs, nós que estamos aqui na Basílica Santuário e aqueles que nos acompanham nesse momento pela Rede Nazaré e pela rádio web do nosso santuário, é por isso que nós devemos ficar muito atentos. Cuidado. Não nos deixemos levar por essa corrente do mal que tenta a todo custo fazer com que os filhos e filhas de Deus se tornem pessoas perversas. Nós não devemos dar lugar para a maldade. A maldade não satisfaz ninguém. A maldade não nos preenche. A maldade não faz com que nós cresçamos. O que nos permite crescer
é a bondade. Foi isso que Jesus Cristo veio nos transmitir, foi isso que Ele veio nos ensinar. É isso que Ele nos ensina constantemente à medida que nós abrimos os nossos ouvidos para acolher a Sua palavra. Portanto, continuando, o apóstolo diz a Timóteo e a cada um de nós que acreditamos em Jesus Cristo: procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. É muito profundo aquilo que a palavra do Senhor nos transmite hoje. O cuidado que nós temos que ter, queridos irmãos e irmãs, para não nos deixarmos levar pelo apego às coisas materiais. O ganancioso, aquele que quer a todo custo acumular riquezas, aquele que quer cada vez mais ter recursos, o ganancioso, ele é perverso. Ele não pensa duas vezes antes de destruir o outro. Para ele, o que importa é a vida dele, as demais ele não está nem aí. E a grande missão de nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente essa. E hoje o apóstolo Paulo nos convida a ter cuidado, por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos cegar pela ganância. E a ganância faz com que o ser humano perca o controle de tudo. E isso vale para todo mundo. Isso vale para cada um de nós. Eu me coloco aqui nesse momento diante dessa palavra e percebo o quanto essa palavra é fundamental para a minha vida. E deve ser para a vida de cada um de nós que está aqui. E no final o apóstolo diz: para isso tu foste chamado, foste chamado e pela qual tu fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Além da profissão de fé, como religioso, eu fiz uma profissão religiosa. E aquilo que nós temos que realmente ter cuidado é que o nosso coração não se apegue às coisas materiais que realmente nos distanciam de Deus. Quantas histórias nós sabemos, quantas histórias nós fomos conhecendo no decorrer da nossa vida e que nos falam disso, de pessoas que, por motivo de ganância, tiveram até a coragem de matar até os próprios pais. Herança, meu Deus do céu, quanta família destruída por causa de herança. Quantas pessoas que negam até o próprio sangue por causa de uma questão que não vale a pena. E a palavra de Deus nos convida realmente a entrarmos nessa dimensão e nos prepararmos cada dia para sermos autênticos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta de São Paulo a Timóteo, ela merece uma atenção muito especial para aquele que deseja realmente tornar-se cristão. E no Evangelho de hoje, Jesus é em plena missão e tem um exemplo maravilhoso das mulheres que o acompanham. Essas mulheres acompanham Jesus e os discípulos para ajudá-los naquilo que eles precisam no trabalho de evangelização. Elas são discípulas. Elas caminham com o Senhor e procuram fazer aquela parte que é própria e tão peculiar, que tem a ver com
essa característica preciosa da mulher, que é de ser mãe, mesmo aquela que não gera filhos, mas tem sempre esse instinto maravilhoso da maternidade, e quanto a presença da mulher na igreja é importante para que o trabalho de evangelização seja feito. Que nós não tenhamos a tentação de cair naquele jogo, de ficar disputando quem é mais importante. Eu lembro alguns dias atrás, uma pessoa que fazia memória também de uma frase do Papa Francisco, que dizia que a mulher, a pessoa mais importante na igreja, depois de Deus, é Maria, é uma mulher. E nós estamos justamente nesse período especial que nos convida a refletir sobre essa presença maravilhosa da mãe que acompanha os filhos, e que ela tome conta de cada um de nós, e que nós tenhamos em Maria o exemplo firme, seguro, de como não nos deixar levar pelo orgulho, pela ganância, pela vontade de ter, mas que nós saibamos usar as coisas materiais como realmente elas merecem ser usadas, para estar ao nosso serviço e não nós a serviço delas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.